Saudações a todos, vamos dar início à discussão da primeira temática do segundo semestre na disciplina de História nos primeiros anos no IFAC Campus Chapuri, intitulada Os Povos Africanos. A cultura brasileira tem origem na fusão das culturas dos povos que habitam três continentes, o continente europeu, o continente africano e o continente americano. Nós vamos dar início, então, à discussão sobre a influência dos povos africanos na cultura brasileira através da citação do ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva, poeta, ensaísta e romancista, historiador, onde o autor aponta o seguinte: as línguas africanas marcaram profundamente não só o vocabulário do português do Brasil, mas também a construção das frases, a fonética ou a maneira como pronunciamos as palavras. Poucos se dão conta que os verbos cochichar, cochilar, fungar, xingar e zangar, os substantivos bagunça, caçula, cafuné, carimbo, fuxico, garapa, lenga-lenga, molango, quitanda, quitute, sunga, tanga, e os adjetivos capenga, dengoso, encabulado e zonzo, e numerosos outros termos que usamos no dia a dia são de origem africana. O autor dá assim um pequeno exemplo da inserção dos vocabulários, das formas de falar dos povos africanos na língua portuguesa, que é uma língua originalmente europeia, sendo a língua do colonizador português. É bom observar que não somente a língua falada no Brasil é permeada não somente de elementos europeus que constituem a sua matriz, como de elementos africanos e dos povos nativos do continente americano, mas toda a cultura brasileira, da qual a língua é apenas uma parte, se bem que muito importante, obviamente. Para podermos compreender melhor a origem da cultura dos povos africanos que tanto influenciaram a cultura brasileira, nós vamos partir da análise do contexto geográfico da África. Vamos focar a nossa discussão mais especificamente na divisão do continente africano entre a região norte e a região sul. Divisão essa ocasionada pelo continente africano ser dividido de uma ponta a outra, ou seja, de leste a oeste, pelo deserto do Saara, que pode ser observado no mapa através dessa cor amarela, sendo este um dos lugares mais difíceis para a manutenção à vida do planeta. Devido a essa barreira muito difícil de ser transposta que o deserto do Saara constitui, separando a região norte da região sul do continente africano, as culturas que se desenvolveram tanto em uma região quanto outra acabaram se diferenciando substancialmente umas das outras, sendo o foco da nossa discussão as culturas dos povos que se desenvolveram abaixo do deserto de Saara, a partir da região chamada de Sahel, que fica localizada na parte sul do continente, parte de baixo do mapa. O fato do deserto do Saara ser tão hostil à vida também não significa que ele seja completamente desabitado, principalmente em decorrência da existência de oásis no meio do deserto, onde existe água e até uma certa vegetação, como é possível identificar no mapa, nos pontos que são cor-de-rosa no meio da faixa amarela do mapa. Foi devido à enorme dificuldade de atravessar o deserto do Saara que os europeus conheceram até o século XIX somente as culturas que se localizavam na parte mais norte do continente, faziam frente ao mar Mediterrâneo, que separa Europa
da África, o que gerou muitos preconceitos por parte dos europeus com relação aos negros africanos. O Saara era habitado então por três povos principalmente, sendo os berberes, nômades que controlavam os comércios realizados através das rotas que se estabeleciam entre os oásis e as duas partes do continente, assim como os azenegues e os tuaregues, localizados mais nas regiões dos oásis, tendo esses povos como principais atividades econômicas o comércio. Os povos que viviam na faixa do Sahel, o semiárido, eram chamados por esses povos comerciantes do norte e do deserto de Saara como sudaneses, que significa povos negros, de forma genérica, sendo esses, de forma mais específica, os mandingas, os bambaras, fulas e alçás, a maioria vivendo às margens do rio Senegal e Níger, rios que atravessavam boa parte do continente até desaguar no mar, mais especificamente no Oceano Atlântico. Sendo essa região ainda semiárida, os povos que viviam nessa região dependiam muito desses rios como vias de locomoção e transporte, mas principalmente para cultivo de cereais, legumes, verduras em suas margens. O estabelecimento de uma rota comercial transsaariana que ligasse a parte norte à parte sul do continente só foi possível a partir do século IV, quando os camelos começaram a ser utilizados para fazer o transporte de cargas, mercadorias. Ao lado temos uma foto de uma caravana de camelos atravessando o deserto de Saara. O estabelecimento de rotas comerciais que atravessavam o deserto, usando os oásis como entrepostos, causou uma grande transformação no modo de vida dos povos subsaarianos, que passaram a exportar, a partir de então, escravos, marfim, ouro e sal, principalmente para a região norte e, consequentemente, para o continente europeu, nessas caravanas de camelos. Importante lembrar que o sal, naquela época, era um produto escasso na Europa e, portanto, tão valorizado quanto o ouro. A ponto, por exemplo, dos soldados do Império Romano receberem seu pagamento mensal em quilos de sal, daí a origem do nome salário, como pagamento pelos trabalhos prestados. Já os produtos que os sudaneses, os povos negros, importavam da região da Europa e do norte da África eram principalmente o cobre, os búzios, tecidos de algodão e de seda. O estabelecimento do comércio entre as partes norte e sul do continente africano possibilitou o desenvolvimento de grandes reinos logo abaixo do deserto de Saara, na faixa de terra conhecida como Sahel. O mais antigo destes era o Império de Gana, império que recebeu o mesmo nome do título de seu líder supremo. Era conhecido na região norte da África e no continente europeu como a Terra do Ouro e se localizava entre os rios Senegal e Níger, possuindo em seu auge um grande exército com 200 mil arqueiros e lanceiros. São os povos que foram levados como escravos após o declínio do Império de Gana para as Antilhas e os Estados Unidos. Tinha como capital Cumbi Salé, que era dividida em duas áreas, sendo uma área de mercadores muçulmanos com tendas e mesquitas, que se diferenciava da outra área constituída pelo Palácio Real, com casas de funcionários públicos e pessoas comuns. Além da mineração e do comércio através do Saara, sua economia era baseada na pesca e na agropecuária, sendo o aparelho estatal ganense sustentado por impostos cobrados dos povos dominados pelo Império. O Império de Gana deu origem
a importação do cobre, dos búzios, do tecido de algodão, seda e sal, assim como da exportação do ouro, dos escravos e dos artesanatos feitos a partir do marfim. Maior ainda do que o Império de Gana, mas também localizado no Sahel, um pouco mais ao sul, foi o Império de Mali, constituído por vários povos negros da região que eram dominados pelo povo Mandinga. Teve origem na vitória do seu líder lendário Sundiata Keita sobre os povos Fulas, Dogons e Soniquês. Sundiata Keita, que recebeu o título de Mansa, líder político e espiritual dos malinenses, constituiu seu império integrando a região de Mali ao circuito mercantil islâmico que se estabeleceu na região do Saara, sendo sua conversão ao islamismo politicamente estratégica para fortalecer o seu poder mais do que o Império de Gana, que foi absorvido posteriormente pelo Império de Mali, que chegou a ter no seu auge 45 milhões de habitantes por volta do século XIV. Mali tinha como capital a cidade de Tombuctu, um rico centro comercial e intelectual, com escolas e universidades islâmicas dedicadas ao estudo do Corão. Em seu auge foi o entreposto que ligava os continentes, o continente africano do norte ao sul, sendo o local por onde passavam todas as caravanas que faziam o comércio transsaariano. Nessa época, já comercializando além dos produtos mencionados, armas de metal e artigos de luxo, como louças, talheres e joias, que eram trocados além pelos objetos de marfim e ouro, de essências de nós de cola. Dentre os povos que foram trazidos para o Brasil como escravos, o principal, o mais numeroso, foi o povo banto, que tinha origem no atual Camarões e realizou sua primeira diáspora dentro do continente africano a partir de 1500 a.C. mesmo. No decorrer de todo esse tempo em que começou a migrar da região de Camarões, principalmente para as regiões sul e leste da África, o povo banto acabou se dividindo em vários outros povos, chegando a desenvolver mais de 470 línguas a partir de sua língua original, constituindo importantes formações políticas, principalmente às proximidades do rio Zaire no sul e Kwanza no norte, tendo se localizado mais onde fica atualmente a República Popular do Congo, a República Democrática do Congo e a República de Angola. Em seus aproximadamente 2.500 anos de migrações de diáspora, esses povos que já conheciam a domesticação de animais e plantas, ou seja, a criação e a agricultura, esses povos iam ou expulsando ou então se misturando aos povos nômades que habitavam as regiões as quais eles iam ocupando. Além do desenvolvimento da agricultura, chama muita atenção na cultura banto também a manufatura do ferro, a partir da qual produziam armas e ferramentas de pequeno porte, devido ao tamanho reduzido dos fornos que utilizavam, mas que ao mesmo tempo utilizavam também de uma técnica bastante avançada para a época, que só foi descoberta pelos europeus a partir do século XIX, vários séculos depois. Os povos bantus acabaram constituindo, por volta do século XIII, um dos impérios mais importantes e poderosos e ricos do continente africano, o Reino do Congo. A partir da vitória liderada por Lime Alukene sobre vastas regiões,
tanto na forma de guerras de conquistas como na forma do estabelecimento de alianças e cobranças de tributos com os povos dominados. A partir do que o Mani Congo, ou seja, o Senhor do Congo, estabelece o centro de poder do seu vasto império na cidade de Mbanza Congo, tendo o seu poder dividido em áreas dominadas por sua linhagem. Durante a construção do poderio de seu império, se destaca a estratégia inteligente de estabelecimento de alianças entre o poder central e as famílias locais das aldeias, que já exerciam anteriormente o seu poder, de modo que o império se constituiu respeitando as culturas tradicionais. Dentre esses povos conquistados, o Mani exercia o seu poder com auxílio de 12 conselheiros, sendo que 4 destes eram mulheres, e era responsável pelo controle da justiça, do tesouro, do comércio e dos impostos. No que se refere à relação entre a economia e a sociedade, os homens pescavam, caçavam e coletavam frutas e legumes, além de abrirem clareiras, onde as mulheres plantavam e colhiam os alimentos, como legumes, batata doce, frutas, cereais, assim como criavam também carneiros, cabras, galinhas e bovinos. No que se refere à produção artesanal, os seus instrumentos de trabalho de ferro, como pás e enxadas, assim como suas armas, principalmente espadas e lanças, eram muito desenvolvidos tecnologicamente para a época, como também eram muito avançadas as suas esculturas de cobre e madeira, seus tecidos coloridos de folhas de ráfia. Diferentemente dos impérios de Gana e de Mali, que desenvolviam um comércio com o norte da África, inclusive com a Europa, o comércio desenvolvido pelo Império do Congo era mais restrito à própria região, se constituindo num trânsito intenso de caravanas entre a capital e o interior, onde eram comercializados produtos de ferro, sal, gado, entre outros. O primeiro contato com os portugueses se deu através da chegada do navegador português Diogo Cão, em 1483, mas somente no ano de 1491 Portugal estabeleceu uma embaixada no Reino de Congo, estabelecendo a partir de então, a princípio, uma relação muito amistosa com o Congo em Nzinga Kuo. A decadência do Reino do Congo se dá somente a partir do ano de 1507, por volta da ocasião da disputa pela sucessão do trono, vencida através do estabelecimento de uma aliança entre Congo e Portugal pelo príncipe Nzinga Mbemba, que se converte ao cristianismo para obter o apoio do rei de Portugal, sendo batizado com o nome cristão de Afonso I. O rei Afonso I não sabia que o estabelecimento de alianças com elites locais era uma estratégia para Portugal ampliar o seu poder. Os portugueses tinham o costume de causar a discórdia e estimular conflitos entre os povos, apoiando e armando com armas de fogo um dos lados, em troca de vantagens econômicas e políticas após a vitória dos seus aliados sobre os opositores. Afonso I esperava se fortalecer diante dos comerciantes portugueses com a conversão ao cristianismo, da mesma forma que o rei de Mali havia se fortalecido diante dos comerciantes muçulmanos com sua conversão ao islamismo, mas não demorou para que ele percebesse que a coisa não iria acontecer da mesma forma no Congo. Após a conquista do trono,
Com o apoio de Portugal, Dom Afonso I decreta o catolicismo como a religião oficial do Reino de Congo, mudando o nome da capital de Mbanza Congo para São Salvador. Com recursos, empréstimos provenientes de Portugal, Dom Afonso constrói igrejas por todo o seu reino e manda vários jovens do Congo para estudar nas universidades portuguesas, com o objetivo de estreitar as relações comerciais e culturais entre os dois reinos. Ao contrário do fortalecimento do reino esperado por Dom Afonso, o que o rei percebe é o seu progressivo enfraquecimento, em decorrência do desejo português insaciável de escravos e metais preciosos. Diante da situação cada vez mais precária em que seu reino se encontrava, Dom Afonso escrevia cartas ao rei de Portugal, a quem até então considerava como amigo, como esta, da qual leremos um trecho. Dia a dia, os traficantes estão raptando nosso povo, as crianças desse país, filhos de nobres e vassalos, até mesmo pessoas da nossa própria família. Essa forma de corrupção e vício está tão difundida que nossa terra acha-se completamente despovoada. Nesse nosso reino, só precisamos de padres e professores, nada de mercadorias, a menos que sejam vinho e farinha para a missa. É nosso desejo que esse reino não seja lugar de tráfico ou transporte de escravos. O rei de Portugal, D. João III, que até o recebimento desta carta chamava em suas correspondências o rei do Congo, Dom Afonso, de irmão, parou de responder às suas cartas, simplesmente. A nobreza do reino de Congo havia sido corrompida pelos traficantes de escravos e perdido completamente o controle da situação das aldeias que antes governava, em aliança com o rei. O rei e as velhas elites corruptas perdiam completamente o controle da situação de seus territórios frente à ganância sem fim dos traficantes portugueses. Em 1665, o Reino de Congo se revolta contra a dominação da coroa portuguesa e dos traficantes de escravos, apenas para ser derrotado de forma violenta, brutal, na Batalha de Imbuila, a partir do que acelera-se a decadência do Reino de Congo. O poder do rei e da nobreza passa a partir de então a ser apenas simbólico, sendo o país dominado por Portugal e seus traficantes, o tráfico de escravos se acentuando cada vez mais, o país sendo completamente despovoado, o que se agravava diante das disputas de poder interno, com guerras sem fim entre grupos políticos que enfraqueciam ainda mais o Reino de Congo frente aos dominadores europeus. Foi nesse contexto que os bantus foram trazidos em massa da África para o Brasil. A história demonstra que os bantus acabaram transformando toda a sua história de muita dificuldade e sofrimento em heranças positivas para o Brasil. Sua grande contribuição pode ser encontrada principalmente nas artes, como na música, na dança, nas artes marciais, inclusive na culinária, em todos os níveis da vida cultural brasileira. Como exemplos dessa herança, nós podemos citar o samba como um ritmo derivado do ritmo angolano, chamado originalmente de semba, tendo como um dos seus maiores representantes no Brasil o cantor Martinho da Vila, que inclusive já gravou um disco de semba em homenagem aos seus ancestrais. Como herança dos bantus, temos também a capoeira, que mistura não somente as artes marciais, mas também dança e música, tendo o seu estilo mais tradicional batizado como capoeira de Angola, em homenagem
ao país africano onde existe a maior concentração de bantus. Isso sem falar no próprio Carnaval carioca, uma festa belíssima que eleva o nome da cultura brasileira a nível mundial. Outro povo extremamente importante para o desenvolvimento da cultura brasileira, vindo da África, foi o povo Iorubá, que teve origem nas partes do continente africano, onde hoje se localizam os países da Nigéria, Benin e Togo, tendo a sua capital histórica mais importante, Ilé-Ifé, se originado de acordo com os estudos arqueológicos entre os séculos 9 e 10 d.C. A particularidade do povo Iorubá foi o desenvolvimento de uma civilização urbana bastante avançada para a época, em meio a uma região de florestas africanas, com a sua capital sendo formada por grandes praças, no interior das quais ficavam mercados, palácio do governo, áreas de cerimônias religiosas, espaços de convívio social e bairros todos muito bem demarcados. Entre as suas atividades econômicas prevalecia o comércio, tanto por terra quanto por rios, que era realizado tanto por homens quanto por mulheres, o que não era algo tão comum assim na época na região. Os produtos que os iorubás costumavam comercializar eram a pimenta, a noz de cola e produtos de couro, madeira e metal de seus artesãos considerados muito habilidosos. Vem daí, por exemplo, a grande utilização da pimenta na culinária afrodescendente, principalmente a baiana. O governante de Ilé-Ifé, que era a capital tanto espiritual quanto política do povo Iorubá, cidade sagrada, era denominado Oni, responsável pela administração, justiça e cultos religiosos. Ele tinha, por exemplo, o poder de confirmar ou não o poder dos governantes de outras cidades iorubás próximas, como Queto e Ila. Ifé atingiu o seu esplendor entre os séculos XII e XV e é vista até hoje como o umbigo do universo pelo povo iorubá que permanece na região. Além da cidade de Ifé, mais caracterizada por sua influência espiritual e política, outra cidade que se destacava bastante era a cidade de Oyo, por conta do grande desenvolvimento econômico que atingiu, principalmente a partir do século XV. Cidade fundada por Oranian, pai de Xangô, que é o Senhor da Justiça, de acordo com a religião ou mitologia iorubá, dependendo do ponto de vista. Oyo era uma cidade governada pelo Alafin, cuja origem do poder era considerada como divina, mesmo este tendo que dar satisfação dos seus atos e, portanto, tendo que governar com um certo consentimento dos líderes dos bairros. O grande desenvolvimento econômico de Oyo se deu em decorrência da sua agricultura ser mais desenvolvida por estar situada a cidade numa região de savanas, que era mais apropriado ao desenvolvimento da agricultura. Assim também como pelo seu artesanato sofisticado e o comércio realizado com os povos do norte. Esse grande desenvolvimento econômico possibilitou aos habitantes de Oyo a constituição de um exército extremamente poderoso, constituído por uma forte cavalaria. No seu auge, o povo iorubá desenvolveu o reino de Benin, ou Benin, cuja capital tinha o mesmo nome do reino e foi formada a partir do século XII. Benin era governado pelo Obá, considerado o descendente direto de Ododua. Ododua, que era o criador da terra, filho de Olorum, o orixá criador de todos os outros orixás, de acordo com a religião iorubá. Nas suas atividades econômicas, o reino de Benin se dedicava
principalmente ao comércio do peixe seco, inhame, cobre, sal, dendê, couro, carne e escravos, com destaque para sua arte extremamente refinada no marfim e em esculturas de bronze. O povo Iorubá entra em decadência principalmente a partir de uma guerra desenvolvida contra os muçulmanos no ano de 1830, que destruiu a cidade de Oio, a maior centro desenvolvido da economia iorubá, a partir do que esse povo se tornou presa fácil dos traficantes de escravos. O povo iorubá foi, a partir de então, capturado e vendido em grande número como escravos no Brasil. Como muitos indivíduos desse povo se constituíam de sacerdotes, líderes políticos, artesãos e artistas, eles foram empregados sobretudo em trabalhos domésticos e urbanos, principalmente na Bahia, tendo influenciado profundamente os ritmos, cantos e danças brasileiras, dando origem ao Olodum, Ilê-Aiê, Filhos de Gandhi, entre outros blocos e outras modalidades de herança artística deixadas ao povo brasileiro. Concluímos assim a discussão sobre os povos africanos que influenciaram a cultura brasileira. As atividades, o texto, os slides vão estar sendo disponibilizados em formato de PDF no Google Classroom, no grupo do WhatsApp da disciplina, assim como esse vídeo estará disponível no YouTube para consulta. Grande abraço a todos.